Imagens de hoje pela manhã, na chegada dos jogadores do Flamengo para o treinamento. Nem o Arrascaeta foi poupado, muitas cobranças, fora Tite, protestos, tudo isso a poucas horas do Flamengo enfrentar o Corinthians. E vai ser o reencontro do Tite com o Corinthians num Maracanã que pode se transformar de acordo com o resultado. Zé Elias, como é que é chegar naquele bom dia gostoso para treinar e ter essa situação? Porque eu imagino quanto deve ser... Você não estava no ônibus, né, da Imigrantes, né? Não. Quanto deve ser... Boa tarde. A emboscada? É fora de controle, boa tarde, né? Joãozinho. Boa tarde, Birner. Bubu. Boa tarde... boa tarde a todos. Eu vou relatar, Birner, para você o que meu querido amigo Rincon, que está lá no céu, né, num lugar melhor que nós aqui, com certeza. Ele falou o seguinte, ele falou assim, foi a primeira vez que eu tive medo de morrer. Nessa que eu citei. Na emboscada subindo, né? Sim. O Sérgio Imigrantes, eu não lembro. Isso, né? Ele falou, foi a primeira vez que eu tive medo de morrer, porque realmente foi uma coisa... Quem não sabe, pararam o ônibus do Corinthians, a torcida. E foi coisa assim, absurdo. Foi muito pesado o que fizeram. Bom, chegando ali, você já chega já na adrenalina, né? Você já chega cheio de vontade para treinar, para correr, para Nunca é bom você chegar dessa forma no seu treinamento para exercer o seu trabalho. Eu acho que todos os protestos eles são válidos, desde que não tenha violência, desde que não tenha agressão. Esse tipo de situação aí, eu acho que não é legal. Porque atrapalha mais do que ajuda, Zé? Atrapalha, eu acho que atrapalha. Tem, assim, Edu, cada jogador tem a sua forma de reagir a determinadas situações. Tem jogador que usa isso daí para entrar no campo e falar assim, eu vou calar a boca dos torcedores porque vieram pegar no meu pé, vieram me xingar e tal. E tem jogadores que falam, pô, os caras estão aí, pô, se a gente precisa jogar bem, se a gente não jogar, vai voltar, eles vão voltar, vai ter problema, vão ter que sair do Maracanã escoltados e tal. Então, cada um reage de uma forma. O importante é que, assim, como os líderes da equipe irão lidar com isso dentro do vestiário. Como é que eles vão identificar quem sentiu mais, quem sentiu menos na hora do treinamento, na hora do jogo, porque provavelmente esse é um protesto. Durante o jogo, alguns jogadores serão vaiados, né, serão xingados. Então aí você tem que ter ali as suas lideranças bem atentas para qualquer coisa que aconteça, essa liderança já encosta, já chega, já conversa para tentar minimizar os prejuízos causados por esse tipo de protesto. Como eu falei, particularmente, eu acho que o jogador de futebol está indo lá trabalhar, ele não está indo brincar, o jogador de futebol está indo lá exercer a sua profissão, o jogador de futebol é pai de família, né? Eu não vejo, por exemplo, normalmente, né, quem sai... Se a diretoria estiver insatisfeita, pode mandar embora, pagar a rescisão e... entendeu? Então, assim, eu particularmente não acho legal isso. Eu acho que existem várias formas hoje de se protestar e fazer um protesto pesado, né? Você tem as redes sociais, você tem o estádio, principalmente hoje, que tem uma força muito grande pela repercussão que se dá. Antigamente você tinha um jornal, 2 jornais, né? Você tinha alguns veículos de comunicação, então você ficava meio restrito a determinadas coisas, a determinados espaços. Hoje, com a globalização de informações, com a internet, com a capacidade das redes sociais em atingir determinados objetivos, uma manifestação numa rede social é muito mais forte do que isso daí, talvez. Faz sentido. Então, assim, você tem várias formas de protestar sem gerar violência. Porque eu pergunto, e se um jogador sai do carro? Porque existem jogadores que, eu tenho certeza, tem alguns jogadores na minha época que gostariam de sair do carro. Tem um vídeo do Renato, porta-lupe na porta do lá Olímpico, atrás, lá atrás, década de 80. Então, assim, ele desce do carro, os caras param e começam, Renato. E aí, o que poderia acontecer? Entendeu? Eu acho que são determinadas situações que poderiam ser evitadas e, como eu falei, os torcedores ou as torcidas organizadas, elas têm um poder muito grande e uma responsabilidade também muito grande. Porque se o time perde, se o time vai mal, a responsabilidade é deles também nesse sentido de pressão, de jogar pressão em cima, além do que é o normal. Porque quando você joga, porque as pessoas não interpretem mal o que eu falei agora em relação a jogar uma pressão maior. Porque quando você joga no Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, esses times de massa, né, perdoa aí se eu não falei, mas nós sabemos quais são, e o peso da torcida é muito grande, naturalmente o cara já sente a pressão.
naturalmente o cara já sente, pô, será que se eu errar aqui vão vaiar? Nesses momentos, os jogadores já sabem também, já estão acostumados, já sentem esse tipo de situação. Quando você começa a pegar de mira, né, ó, eu vou no bubu, sai, bubu. É o Pedro Ivo que fica... Não. Ele não tá aqui pra se defender. Pior ainda pra mim, né? Porque eu debato com ele, eu faço. Por exemplo, ele já tá sentindo a pressão do jogo. Porque você dá pra ver nitidamente que os jogadores do Flamengo, eles estão sentindo, que eles querem fazer as coisas, então tomadas de decisões erradas, antecipadas. E aí você joga uma pressão a mais, entendeu? É difícil. Eu não sei se, sabe aquela zica reversa, que nem o Hugo fala, brinca? Não sei, talvez uma reunião com tranquilidade, chamar no canto e falar assim, vem cá, olha, nós estamos aqui, estamos te apoiando vocês, nós contamos com vocês, eu quero que vocês saibam, olha, esse aqui é o sacrifício que nós estamos fazendo, sacrifício no bom sentido, né? A gente pegou um ônibus, foi até, sei lá, o Equador, nós fomos até Colômbia, tal, para apoiar vocês, para estar ao lado de vocês, ou seja, vocês têm que ter essa responsabilidade, vocês precisam saber o que nós também deixamos para trás, para poder acompanhar vocês e dar o suporte. Porque existe essa troca. Não adianta também falar, torcedor também faz sacrifício, como o jogador faz sacrifício. Todos, de certa forma, abrem mão de algumas coisas. Né? E eu acho que isso, às vezes, dá uma responsabilidade muito maior do que uma pressão como essa. Porque o cara ser xingado, joga bem, o cara está acostumado. Está acostumado, entendeu? O problema ali, sabe qual é? É o medo de violência. Não é ser xingado. É a forma hostil em cima do carro. É o medo da violência, não é você ser xingado. Porque o xingado, quantas vezes você vai nos estádios e eles não são xingados assim? O problema é o medo da violência. Não é o xingamento em si, é o medo da violência, o medo do que pode acontecer. Um carro quebrado, alguma coisa arremessada dentro do carro. Esse é o que gera atenção para o jogador, não o xingamento. Por isso que eu acho que uma manifestação num estádio, em redes sociais, você tem uma pressão e gera um volume muito maior de pressão e de repercussão. Você baixaria o vidro ou não? Não, e tem que abaixar o vidro? Tem que abaixar o vidro? Não, e abaixa ali porque ele tá tentando controlar a situação. Se o cara passa com o vidro fechado, eu já fiz muito protesto assim, aí é pior, eu acho que o jogador, o cara, nem tá dando atenção. Agora, ô Bubu, você chegou aqui, engraçado, você foi ao banheiro umas 5 vezes pra ter de lavar a mão. Não foi você que fez a faixa fora Tite, não, né? Você não pichou ali, né? Não, mas foi você que tava cantando Madonna no camarim? Era você? Né? Porque eu tava ouvindo Madonna, o pessoal falava, o Bubu gosta de Madonna, eu gosto, mas não era eu que tava cantando Madonna no camarim, era você? Canta porque a Madonna, ela merece essa homenagem, assim como todos os astros da música. Mas muito essa homenagem. Fora Tite, você viu lá que... o Zé falou de dirigir, parece que o alvo tá... A mira tá no Tite. Então, eu vou gostar muito de falar sobre isso. Boa tarde pra você, Edu, boa tarde, Bina, diferenciados, sempre ao meu lado, estamos sempre juntos, na alegria e na tristeza. Senhor. Zé, Johnny... Muito boa a música nova, hein? Opa! Obrigado. Eu vi um trechozinho ali, a banda Gangue do Johnny. Cara, rock. Vocal vivo? Não, vocal poderoso. No final do Eu nunca tinha escutado ele no vocal. No final. Vocal poderoso. Agressivo. Sim, obrigado. Cara, eu vou no próximo show, estarei com certeza. Você entendeu? Mas é o seguinte, sobre panela do Tite, eu adoro... Você aumenta ou diminui o fogo da panela do Tite? Não, eu gostei panela do Tite, porque assim, ele na seleção como técnico foi acusado muitas vezes de ter uma panela, né? De ter os preferidos ali e tal, né? Na seleção, eu não gosto muito de panela. Não é panela. Eu entendo que panela tem vários ambientes. Me darem a palavra. Ou é a panela de pressão, né? Tem a panela no F90, tem uma panela no ESPN FC, tem a panela no Linha de Passe, tem panela aí pra todo lugar. Todo lugar tem uma panela. Por que o senhor apertou pra mim? Hã? Por que o senhor apertou? Porque você pertence... Não, eu perguntei, a panela de Linha de Passe, falei e tal. F90 e tal. Tem a sua panela no resenha. Você tem uma caneca e eu não tenho, né? Minha caneca vale lembrar. E a panela do Tite tá esquentando e vai esquentar, porque é o seguinte... Eu vou passar pano aqui pra diretoria do Flamengo. Não é possível. Eu vou passar pano. Porque é o seguinte, vamos voltar um ano no tempo? Não é possível. Flamengo vai lá e ganha Libertadores e Copa do Brasil com o Dorival. Aí a diretoria soberba vai lá, não está satisfeita e demite o Dorival e contrata o técnico que tinha saído do Corinthians com fama de mentiroso, né? E tinha perdido a final para justamente o Flamengo. Foi um erro. A Copa do Brasil. Muito do fracasso do Flamengo no ano passado, 2023, começou com um erro
Da diretoria. Crasso da diretoria do Flamengo. Então, e aí você vai passando pano. Opções erradas, aí teve troca, não deu certo, aí um monte de competição, planejamento errado. Então a diretoria do Flamengo teve um 2023 muito ruim, que começou já no final de 2022 com uma decisão equivocada. E tá batendo pra depois Agora, qual foi o erro da diretoria do Flamengo para 2024? Primeiro, se o Tite é mesmo esse semideus, como alguns pintam, que é o grande treinador do futebol brasileiro dos últimos tempos, eles foram lá e contrataram o Tite. O Corinthians, que é o time querido do Tite, fez 3, 4 propostas para ele, ele disse não. A diretoria do Flamengo conseguiu convencer o Tite, que tinha jurado, prometido, que não ia treinar nenhum time brasileiro. Disso, não, jamais vou esquecer. Eu vou morrer falando isso aí. Então é o seguinte, o Tite tinha jurado, não, pode escrever aí, me chame de mentiroso se eu assumir um time em 2023 aqui no Brasil. Não deu outra. Ele foi lá e assumiu. Então a diretoria conseguiu comover o Tite. Sim, então, assim, pegou tal. Aí todo mundo, caramba, que jogada de mestre da diretoria do Flamengo, contratou o Tite, um super técnico, super treinador, né? E já antecipou ainda processos, né? Porque com o Tite tudo são processos, né? E aí, faz pré-temporada nos Estados Unidos. Parece time europeu. A diretoria conseguiu pré-temporada. Aí o Tite pede reforços. Eu quero o De La Cruz, tá aqui. Toma, De La Cruz. À vista. Vinha. Ó, o Vinha é legal, muito bom ali, lateral, compõe, não sei o quê. Toma, tá aqui. Léo Ortiz, eu quero. Eu convocava pra seleção, adoro. Tá aqui o Léo Ortiz, tá aqui. A diretoria contratou jogador. O que o Tite pediu e quis, a diretoria falou, deu pra ele. Aí começa o Campeonato Carioca. Pode poupar, pode botar a garotada sem problema aí e tal. Vai lá, só toma um gol do Nova Iguaçu com o time reserva, né, e tal. Então, assim, a diretoria deu todas as condições. Até onde eu sei, o Flamengo, que tem um faturamento de mais de 1 bilhão, paga em dia, então não tem problema. Não tem jogador lá com salário atrasado, com mimimi porque não recebe, não sei o quê. As melhores condições possíveis para a comissão técnica, para o jogador. Então, para 2024, eu não vou culpar a diretoria do Flamengo. Se ela errou redondamente, estupidamente para a temporada passada, para essa aqui, ela contratou um técnico que muita gente imaginava, e vocês da imprensa imaginavam que é um Midas, que o que ele toca vira ouro. Mas eu também acho. Eu continuo acreditando no trabalho. Então, por isso que a torcida do Flamengo, mas a nação, mira especialmente o Tite. Eu tenho que fazer uma pergunta. Mas, Bino, só uma coisa. Enquanto vocês estão debatendo... A era Tite no Flamengo acabou? Isso, você já quer acabar? Ainda não acabou, ele não foi demitido, mas se ele perde pro Corinthians, pra você ver, acabou? não ganha do Bolívar na Libertadores e se complica. Aí o Bueno já era. Porque você faz essas coisas quando um técnico está condenado, você fala, o Carpini foi demitido do jogo contra o Bragantino. O Atlético, o Filipão, quando a menina... A menina, a Laurinha, né? Foi lá e fez o protesto. Laurinha. O Tite está nessa situação? A filha da Mara Spinelli. Ou o Tite ainda pode se recuperar? O Tite pode se recuperar, mas como ele está fazendo esse discurso todo? Porque é a minha característica, é a minha... mas você tá contra, cara. Deixa o rapaz trabalhar. Você não pode querer tirar a Você não vai fazer faixa contra ele. Por quê? Não, mas você tem vai fazer faixa contra ele. Se o Flamengo não vai perder... Mas você entendeu meu raciocínio? Se não for bom contra o Corinthians... Volta o William. Então, assim, amanhã, você imagina, Maracanã, nação lá em peso. Sim. Já vai ter protesto, desconfiança, talvez antes. Aí tem um resultado ruim, um desempenho ruim, o Maracanã vai demitir o Tite. E aí a direção que vai estar lá... Primeiro tempo, 0-0. Ela fica com as mãos amarradas. Olha o quê? Você tem lá milhares de pessoas querendo fora Tite. A diretora do Flamengo vai falar, cara... Mas você viu ali que no processo... O processo não, né? No protesto... É isso que eu ia falar. Põe a imagem da faixa. A faixa contra o Marcos Braz. O senhor está passando pano para a diretoria do Flamengo. Estou passando pano para a diretoria do Flamengo. Mas a nação que o senhor tanto diz representar, abraçar... Mas é que o Marcos Braz é uma figura que já... Olha lá. O Marcos Braz... Morde virilha. Morde virilha. Então, que o Marcos Braz cometeu alguns erros lá no passado. Ele mordeu virilha. Essa não é uma questão, né? Mas tudo bem. Então, ele mordeu virilha. Esse morde virilha é tipo um diretoria Jim Carrey. Eu falei dos erros da temporada passada. O Braz foi o cara que demitiu o Dorival. Então ele já tem um... Mas você concorda com ele, Zé? Mas eu tô com o Bubu, né? Sério? Eu tô com o Bubu. A culpa não é da diretoria. Eu concordo também. Mas eu acho que faz parte. Eu quero falar sobre isso. A culpa é do treinador. É uma espiral, né? A culpa é treinador e jogadores. Sim. A culpa são dessas duas... todo mundo tá na parcela. Desses dois grupos dessa vez. Porque assim, o que o Bubu tá falando é verdade. O Flamengo jogou os primeiros jogos do Campeonato Carioca com o time reserva. O Flamengo foi para os Estados Unidos fazer pré-temporada, escolher os times. Fato.
fez as coisas como tinha que ser feito. Os fatos. Voltou para... Trabalho com fatos. Voltou para jogar o Campeonato Carioca. Ele fez vários rodízios para procurar o equilíbrio. Lembra, Brino? Que nós até conversamos aqui e tal. Encontrou o equilíbrio, encontrou o time voou. Quando perde um jogador, ele perdeu totalmente o rumo, entendeu? Ele perdeu esse equilíbrio que ele tanto buscava. Assim, eu acho que o Flamengo tem condições de voltar a jogar o que pode jogar. Desde que o Tite encontre plano B, plano C. Nós falamos aqui, não sei se o Bini estava no começo do ano, porque são muitos programas todo dia, então a gente não sabe, às vezes tem as variações de informações aqui com a gente. Acho que o Bubu lembra que nós falamos disso. Eu falei, acho que o Pedro, nós falamos, o Bubu também falou, que o Tite, com esses jogadores, ele teria condições de entrar em cada partida, em cada jogo, com um sistema de jogo diferente. Sim. Assim. Pela variação, pela forma, pela versatilidade dos jogadores. E ele, em momento algum, quando ele encontra o time... O Santos falou aqui que ele é conservador. Quando ele encontra o time, ele permanece com aquele time. E aí você sabe exatamente o que vai ser feito com o Luiz Araújo, você sabe exatamente os movimentos que vão fazer Cebolinha. Mas agora... Não, então troca. É aquela coisa que ele faz no banco, que troca. Aí o Cebolinha vai para o lado direito, o Luiz Araújo vem para o lado esquerdo, e aí troca para mudar, você muda o posicionamento e muda a característica, né? Porque o Cebolinha, ao invés de ir por dentro, vai por fora. Isso. Então o lateral que está acostumado com o Luiz Araújo, que vem por dentro, vai para fora. Então, assim, essas coisas. O Tite só faz isso. Se você analisar as substituições, elas são as mesmas sempre. Né? Então, isso que é o que acho que está... A gente tem que se... Nós não, né? Mas os torcedores temos que apontar, né? Temos que apontar. É o que nós estamos apontando. O que a diretoria fez esse ano? Deu todas as condições para o Tite fazer os trabalhos. Todas. Muito então, obrigado pelo elogio, agora, realmente, de fato... Nós sabemos que o futebol brasileiro é dessa forma. Se você não tem bons resultados, a torcida vai cobrar, a torcida vai exigir. E quando você dá todo esse material humano para o Flamengo, a torcida do Flamengo naturalmente já tem uma empolgação por achar, né, que o time é o melhor e tal. E cada um torce da maneira que tem que achar e que gosta do seu time, beleza. Aí quando você não tem essa expectativa correspondida, e aí você pega o treinador, e eu acho que o Tite também está carregando isso, né? O Bubu até brincou o negócio do bingo, né? Do campo molhado e tal. Mas se você analisar, em todos os jogos, ele vem falando, desculpa. Isso para o torcedor é ruim. Então ele assume que está errando. E o torcedor flamenguista, e aí é paixão, não é só o flamenguista, mas são todos os torcedores, ele não vai admitir que o Tite, não que ele não vai admitir, não é isso. Para ele é difícil de entender que o Tite, o consagrado, e eu acho que um bom treinador, um dos melhores, se não o melhor, do treinador de futebol brasileiro nos últimos anos tal, chega na coletiva e fala assim, olha, minha gente, sabe, eu ganhei o Campeonato Carioca e a prioridade era colocar o Campeonato Carioca para ser, né, para a gente sair na foto. Por isso que eu coloquei o time... reserva lá, 5 jogadores contra o Milionários, porque mesmo com a vantagem de 3-0, a diretoria pediu para ganhar o campeonato. Então aí depois passa uma semana e ele fala assim, olha, gente, é impossível, entendeu? Ganhar todos os campeonatos. Eu também acho, e todos nós aqui sabemos disso. Mas você não pode vir a público e falar assim, olha, hoje no Corinthians eu perdi o Paulista, mas eu ganhei o Mundial. Ou seja, eu vou perder esse aqui, mas eu vou buscar outro. Não. O mínimo que eu acho que o treinador do Flamengo hoje tem que fazer, pelas condições e a estrutura que o Flamengo tem, disputar. Iremos disputar todos. Teremos problemas, calendário e tal, mas nós iremos entrar para disputar todos os campeonatos. E aí depois nós veremos o que vai. E aí, internamente... Faz-se o planejamento que foi feito como o Dorival o ano passado, o ano retrasado, que vamos ganhar as Copas, né? Segura no Brasileiro um pouquinho. Segura no Brasileiro, vamos jogar as Copas. Beleza, mas aí você tem internamente uma forma de trabalhar, e o internamente, o que eu estou dizendo aqui, isso é conversado entre diretoria e treinador. Você não pode passar isso para o jogador. Porque senão o jogador, tem jogador que vai ficar insatisfeito, vai abrir a boca, né? Vai passar para o empresário solta para o assessor ali, depois o assessor vai aqui, aí a bolinha de neve vira uma avalanche, né? Então acaba destruindo o ambiente. Então tem muitas coisas que eu acho que o Tite, junto com os jogadores, eles são os responsáveis. Nesse momento, eu acho que os únicos responsáveis por isso são esses caras. Mas o calendário está ruim para todo mundo.
Se tá ruim pro Flamengo, imagina, Eu não por passo exemplo, pano pra diretoria. imagina, se tá ruim pro Flamengo, imagina pros outros. Aliás, daqui a pouco eu vou perguntar pro João o que ele acha que vai acontecer Corinthians e Flamengo, porque ele tem uma experiência de grandes jogos, Opa. ok? Não é que é experiência de bancada... Enfim, De um lado ou do outro. de um lado ou de experiência outro, nada disso, de grandes jogos. Agora, eu estou notando que o senhor está reflexivo, acumulando Ele é um cara informações reflexivo, né? O Birner para sempre vir tá refletindo. e trazer de bandeja a sua Obrigado, análise. Por favor, Vitor Ernesto Birner, as suas considerações. Boa tarde mais uma vez a todos, a todas. Você não Nos passa assistem. pano. Não, porque eu acho que um dos grandes desafios do Tite, e nisso ele ainda não conseguiu ter sucesso, é reprogramar o ambiente do dia a dia do Flamengo. Peraí. Vai lá, o quê? Como é que vai lá, vai O lá. ambiente. A criatividade na Não, reprogramação... esquece o jogo. Não, isso não. Esquece o jogo. Pensei que era essa Porque a dificuldade. quem olha o time do Flamengo, você vê os jogadores correm, os jogadores se esforçam, mas às vezes parece que incomoda mais o que eles sabem que vão vir fora do campo do que propriamente a derrota em si. Uma grande característica dos jogadores vencedores, dos grandes campeões, é que eles detestam perder. E às vezes alguns jogadores que foram vencedores chegam ao momento da carreira que não se incomodam mais tanto, outros continuam se incomodando. Uns, vamos dizer assim, uns perdem a chama, outros mantêm, aumenta, cada ser humano é de um jeito. E eu olho esse time do Flamengo, ele é um time carregado, tenso, que corre, mas é um time infeliz. É muito claro. Você vê alguns... Olha o Gerson em campo. Sério, eu tô falando... Eu lembro do Gerson, versão Jorge Jesus, o Gerson começo de Sampaoli, e o Gerson agora assim, parece que está carregando o mundo nas costas. Né? Você olha o Pedro, uma campanha uma temporada até que razoável, o Pedro, né? Tem um lance Parece ali... que tá no mundo dele, né? Parece que tá no mundo dele. Tem um lance, dele. por exemplo, no começo do último jogo, que o Palestina, ele dribla lá, passa o Everton pelo lado, ele puxa pra dentro fazer o gol, porque os jogadores não estão gostando dali. Isso aconteceu com diversos outros técnicos antes do Tite. Para mim, a questão de gestão de ambiente tem muito do técnico, vi de Palmeiras, mas o Abel consegue gerenciar daquele jeito porque a diretoria ajudou. Às vezes interferindo, às vezes sem interferir. Mas onde interferiu? Oi? Onde a diretoria interferiu para que a gente possa entender, Bruno? Então, alguma coisa acontece lá, Zé. Não é possível que um time desse nível... Os jogadores, na última partida, cada um na sua função. Sim, mas aí eu... Todos conheciam as funções que tinham que fazer. Mas aí não é a diretoria. Com todo respeito, não é a Dia a diretoria. dia? Não, aí é diretoria. Interfere como? Interfere. E quem interfere aí é o treinador. O treinador que cobra, é o treinador que faz, o treinador que acerta, Perfeito. o treinador que conhece Perfeito. os seus jogadores. Perfeito. O Abel revezou o Campeonato Paulista. Se você pegar aí o Campeonato Paulista inteiro, quase que inteiro, ele trocou o time todos os jogos. Só que o time do Palmeiras jogava sempre da mesma forma. Certo. Aí não é diretoria. Porque a diretoria, na hora do jogo, Birner, não entra em campo. Mas qual jogador do E o Palmeiras? Abel já teve coletivas em que ele Sim. meio que atacou a diretoria, A diretoria, criticou, falta de reforma. nós estamos passando por alguns, eu não digo problema, não é isso, mas são características de épocas de trabalho, por favor. Não me levem a mal, não falem, você está voltando ao passado, não é isso. É porque nós tínhamos uma autonomia, os jogadores de futebol antigamente, para tomar as decisões, assumir responsabilidade dentro de campo, bater no peito e chamar a responsabilidade, brigar, sair na porrada, dá bola para mim que eu resolvo, tal. O que o Endrick fez contra o Botafogo ano passado Bola debaixo do braço aqui. era uma coisa normal, você sabe disso. Era uma coisa normal que se fazia ano passado. Normal, porque você tinha a necessidade de, vamos lá, você tinha uma afirmação melhor, você tinha uma formação de uma maior dificuldade, então você forjava um caráter diferente do que se forja hoje. Do que se monta hoje. E aí não é, eu estou falando que são constatações. Hoje você dá prioridade a determinadas situações e você não forma o homem, o ser humano. Porque nesses momentos de dificuldade, o homem vem à tona. O cara que lá nas categorias de base foi preparado, olha, você vai sentir pressão, isso e aquilo, o cara vem à tona. Sabe que eu acho uma coisa muito sincera, eu te conheço há um bom tempo, desde a primeira vez que você foi comentar futebol na rádio, eu acho que eu estava no dia que você fez. Olha lá, 2009. tela dividida, gostei. E conhecia você vendo como jogador antes. Você tem uma coisa muito otimista que eu admiro, mas não funciona assim na prática. Não, então, mas eu vou chegar lá. Você acha que todo jogador se comportar como você se comportava? Não, Birner. E não é assim. Não. Não é assim. Não, eu vou chegar lá para fazer Você não reage assim. Não, mas eu vou fazer a Só comparação. uma coisa, quanto tempo você demorou para falar alemão?
6 meses. Quantos jogadores você acha que vão para a Alemanha hoje e vão conseguir falar alemão em 6 meses? Eu estou falando do jeito elogioso. Não, eu sei. E você tem uma visão muito otimista de um grupo de jogadores onde as pessoas são diferentes. Elas não vão ser como você é. Não, eu sei, mas eu vou chegar lá. A minha intenção é justamente fazer essa comparação. Né? Porque essa independência que nós tínhamos no futebol no passado, ela não existe hoje. Mas no passado tinha o Marcelinho que reclamou da comida da Espanha, o Viola que reclamou da comida da Espanha. Mas ali é cláusula contratual. Ninguém sabia, mas é cláusula contratual. Os caras são mais responsáveis em algumas coisas. Não entender o que você está dizendo. Mas eu estou dizendo, dentro de campo hoje, o jogador é muito mais dependente dos treinadores do que antigamente. Hoje o cara, para sair de cima da linha, ele olha para o treinador. Então, assim, ele precisa entender o jogo. Beleza, a bola está lá do outro lado. Aí tem aquela coisa da amplitude, né? Vamos abrir o campo. Beleza, a bola está no bubu lá do lado esquerdo, eu estou lá aberto em cima da linha do lado direito. Ou seja, eu não vou pegar a bola. Se eu ficar ali em cima da linha, eu não vou pegar a bola. Então o que eu faço? Eu fecho um pouquinho por dentro, porque se tiver uma diagonal, eu posso entrar, eu estou muito mais próximo do gol, para fazer o gol. Entendeu? Mas eu tenho que seguir o que o treinador falou. Vamos fazer amplitude. Eu ficar lá aberto, beleza. Só que até essa bola chegar até lá, porque no futebol brasileiro não tem inversão de jogo. Você não tem jogador, são raros os casos que você tem um jogador que faz inversão de jogo e aí dá a possibilidade do cara que está lá na amplitude pegar a bola no 1 contra 1 e ir para dentro do cara. Então, até a bola chegar lá, é difícil. Então, o time que está marcando, que posiciona todos os jogadores aqui, deixa do outro lado oposto, né, livre, o cara vai fechando, fechou. Quando a bola chegou, aí você é obrigado a tocar. Por isso que a gente toca muito de lado. Né? Então, mas por quê? Porque você não tem uma independência. Por que o Hendrick chama a atenção? O Estevão agora também, a mesma coisa. Por que o Estevão? Por que o Júnior Santos no Botafogo tá deitando e rolando? Por quê? Porque tá todo mundo acostumado com o jogador que pega a bola e toca. O cara que pega na bola e corta, ele se sobressai. O que aconteceu quando o Lucas chegou no Brasil? Lucas Moura. Você lembra do gol que ele fez contra o Flamengo no Maracanã? Sim. Tinha uma defesa montada, 3 jogadores na frente dele. Ele pegou a bola, deu uma rabiscada simples e gol, nas entrelinhas. Ninguém conseguia pegar. O Lucas, quando voltou ao futebol brasileiro, ele trouxe algo que não existia. E hoje, talvez, no Flamengo, o único que faça isso é o De La Cruz. Por isso que é o mais poupado do que E hoje, por isso que eu estou querendo fazer essa comparação. Hoje, os jogadores são muito mais dependentes do treinador. Por isso que, por exemplo, quando você fala sobre a diretoria do Palmeiras e a diretoria do Flamengo, eu acho que, por exemplo, nesse caso, é o treinador. Mas é uma pergunta. Não, eu acho que é o treinador também, mas não dá para tirar a diretoria. Sabe a diretoria, onde atua? A diretoria atua em falar para o menino, falar assim, subiu aqui, pezinho no chão. Porque se você tiver os pezinhos lá nas nuvens, você está fora. Esse é o trabalho da diretoria, junto com o Abel, junto com as categorias de base, nós tivemos aqui uma discussão de... Então, hoje a gente tem nível. E nós tivemos uma troca de argumentos em alto nível, muito legal, mas eu concordo um pouco com o Birner e eu acho que o Zé apontou bem. Só queria dizer que foi uma discussão tão soft, clean. Ela foi diferente daquelas de não Pedro Ivo e Rodrigo Bueno. Eu senti o Birner nesse programa. Assim como eu assumi que eu passei pano para a diretoria, eu senti que o Birner está passando pano para o Tite. Vou mais além, Bubu. Bubu. Se o Tite não funcionar no Flamengo, mesmo colocando jogadores nas suas posições, esse tipo de coisa, eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu vou dizer que eu errei ao achar, se não funcionar, se ele tiver o tempo, etc., tudo necessário, mas se ele sair sem funcionar, a diretoria errou. Porque eu vou chegar à conclusão que o Flamengo precisa de um técnico que nem um padrão Milito. Que é ofensivo, frenético, muito jeito de jogar, esse tipo de coisa. Isso, exatamente uma pergunta que para mim é muito importante do ponto de vista moral, é outra ideia de futebol. Cívico. É o seguinte, ontem no programa eu soltei a mão do Rames. Ontem não, antes de ontem. Foi antes. Sentiu sua Demorou, falta, hein? Né? Sentiu sua falta. Eu estava de mãos dadas. Até você? Mas assim, a gente vai se rendendo... Você tem uma vantagem de andar de mãos dadas com o Rames. Então. Você jamais vai se cansar. Então, exatamente. Estava de mãos dadas com o Rames, aí eu peguei, assumi aqui, eu soltei a mão do Rames. Zubeltismo. Ele já está no Zubeldismo. E dei a mão pro Zubeldia. Vai chamar o Joãozinho, vai. Você tá sentindo que vai soltar a mão do Tite ou não? Você vai continuar de mão dada com ele? Não, eu gosto muito do trabalho do Tite, acredito no Tite, mas obviamente que eu concordo que o time está
rendendo bem abaixo do que devia estar rendendo nesse momento. Quero ver um dia o Birner chegar aqui e vai assim, eu soltei a mão do Tite. Mas eu acho o que o Vitor está falando da diretoria. Mas eu tenho uma pergunta de $1 milhão. Dá pra comparar o Tite com o Ramos e vale aplicar muito. seu trabalho. Atenção para a pergunta de $1 milhão para Trabalho João. ruim, pode. João, não é o caso, tá? Mas vamos supor, Tem vamos certeza que supor. você vai oferecer dinheiro? Porque Vamos teve um supor. rapaz que ofereceu, o cara foi depois atrás da foi conta, tem que processado. pagar. Se quiser o dinheiro é Marcel. Marcel que está falando, Vamos lá, oferece $1 milhão. pode fazer a pergunta. Não é o caso, mas fosse o caso. Você lá na arquibancada do Maracanã, torcida do Corinthians, não é o caso. Ah, na do Corinthians, não na do Flamengo. Tô falando da do Corinthians, me pelo veio na sotaque. cabeça. Um Me veio, visitante cara, no Maracanã. Você Tá visitando o Maracanã. ia se sentir bem lá? não? Isso. Ah, Aí se o me Tite recebessem entra, bem. o Tite entra, Se me recebessem ele entra no bem. Maracanã, com a pastinha dele, vai lá pro banco do Flamengo. Pastinha. Primeiro tempo 0-0. Certo. Você ia E a torcida do Flamengo já 0-0, então a torcida Aí do você Flamengo ia vai ver estar... aquele cenário e ia ficar... não quis vir pra cá. Isso é um exercício de um imaginação. exercício de imaginação. Como é que você acha que vai ser o sabadão do Titão? O futebol é um jogo mental, né? Tanto dentro de campo quanto fora. Se a torcida do Corinthians, supondo, né? A gente tá lá. Supondo, a gente tá né, que lá você tem o sentimento. assistindo esse jogo de futebol e o jogo de futebol gente, não foi tão bom e o grito, quanto e o tem grito sido da torcida, normalmente. Já imaginou a torcida do Corinthians quando tá rolando enquanto a torcida do Flamengo manda o Tite tomar caju, como o Zé diz, a torcida do Corinthians começa um olê, Tite, e eu tenho uma... Você puxaria. Solta a voz. Solta a voz, vai, puxaria. solta. Não, que isso? É uma coisa... Você canta bem, cara. Mas você puxaria. Um brilho no olhar. Eu vi o brilho no olhar. Deixa eu cantar Você com acha ele. que a torcida- Imagina a torcida do Você Corinthians. acha que a torcida do Corinthians vai Como é fazer que isso? a torcida do Corinthians A torcida do canta? Corinthians aceitaria o Tite? Tite. Caramba. Me ajuda aqui, segunda voz. Você consegue fazer uma segunda voz? Aqui? Nossa, o cara canta pra caramba, eu sou o pior cantor do mundo. Mas eu vou. Mas o você cara não- chamou, eu vou. Placa luminosa. Tite. Consegui, cara. Mas Voeiro uma coisa, fazendo isso você ao acha vivo. que a torcida do Corinthians É aceitaria? um jogo mental. Eu acho que a aceitaria o torcida do Tite de Corinthians, volta? pelos derrubar o técnico do relatos Corinthians, que é a gente recebe, não, pelo contrário. Pelos relatos que a gente recebe da torcida do Corinthians aqui na redação, o próprio Arthur que faz o relatos, F90 e tal. A galera ficou um pouco magoada como foi a negociação do Tite pro Flamengo, porque o Corinthians tentou investir e talvez até dar um chapéu. Mas isso é a gestão e do clube contar- de anos, não tem a ver com Não, o Tite. sem problemas, mas a torcida entende que aquele carinho pelas passagens anteriores e tal, o Tite poderia optar pelo coração e não pela estrutura que o Flamengo oferece pro Tite trabalhar lá no Flamengo. Então a torcida do Corinthians ficou com essa rusga desde que o Flamengo contratou o Tite. Não tem como, isso aí é um fato. Mas, como o praga de corintiano pega, principalmente em relação ao Flamengo, você vê que hoje o Tite, estando nesse estado, aí ele sem conseguir exercer um trabalho que todos nós, da imprensa, Então é praga de esperávamos corintiano. Pô, sem dúvidas. Tem O rusga Bruno nenhuma. Vicari falou isso e eu concordo Não tem super. rusga- não tem rusga Vitor nenhuma. Pereira, Guerreiro, aí. agora o Tite. Sabe que parece é um isso? fato, Sabe que isso é um parece essa fato. rusga? Ah. O casal se ama, de repente tem uma desavencia, não sei o quê. Separa tal. um pouquinho, Separou. vai procurar em outro lugar. Se vê, se apaixona É de isso. novo, assim. A torcida do Corinthians Cara, apaixonada pelo Tite vai continuar. Vamos ver. A única coisa que faria a torcida do Corinthians ficar muito, muito, muito incomodada com o Tite seria ele aceitar um dia uma proposta do Palmeiras ou do São Paulo. Sim, Onde ele já trabalhou. Inclusive, Muito o bem. Tite não comandou o Flamengo ano passado. Seria o primeiro jogo dele pelo Eu Flamengo. acho que ele amarelou. Eu acho, é minha Tem opinião, muita que ele gente que acha amarelou. isso e tal. Só que assim, Por que vai agora amarelar? a A gente tá carreira do brincando cara. como... Cara, ele falou, eu não Estamos quero zoando aqui, enfrentar o Corinthians. o que Mas a muita loucura. torcida pode ou não fazer lá, mas o que eu acho, e aí eu concordo com o Rodrigo Bueno. Se o resultado não for legal contra o Corinthians, ainda mais nesse roteiro que o futebol sempre cria, né, de justamente numa má fase o Flamengo pegar o Corinthians, o Flamengo não precisa nem perder pro Tite. Empate, você acha que Eu o Tite... acho que um empate mal ser jogado, disparado numa o maior partida técnico da história do ruim. Corinthians, cara, não tem nem O Plihal trouxe a informação no resenha da rodada que contra o Bragantino, se o resultado não fosse tão bom, o Tite já poderia balançar. O resultado não foi tão bom, mas depois do jogo a gente ficava falando mais do VAR do que da atuação do Flamengo, de O um VAR- possível o VAR pênalti e salvou tal. o Tite, né? O VAR salvou o Tite, basicamente. Agora, Corinthians, que tem um elenco pior que o do Flamengo, se dá uma engrossada aí no caldo no Maracanã... Cara, eu lembro do jogo do Muito bem, Casagrande vai no dar um- Pacaembu. Tem que mudar de assunto. vai. Casagrande jogando no Flamengo, no A Pacaembu. A torcida torcida do do Corinthians Corinthians foi grifou. carinhosa com o Casagrande. estava. Ele disse que mexeu com ele, abalou. Depois ele veio jogar de novo no O Corinthians. Corinthians agora recebeu o Renato Augusto pelo Eu tava Fluminense na nesse Neoquímica jogo. Arena.
Gol foi bem Depois jogou recebido. com o Zé. Nesse jogo, o gol foi contra do Casagrande, mas no lance do Rivaldo. O cruzamento, o Rivaldo bateu, a bola bateu na barriga do Casão e entrou. Muito bem. E a torcida gritou, doutor, eu não me engano, o Casagrande é Corinthians. Será que vai Aí, ter, ó. doutor, eu não me engano, Tite é corintiano? Vamos aguardar. Vamos falar agora